Olá, seja muito bem-vindo a mais um Momento Político aqui no YouTube. É um prazer estar com vocês mais uma vez para falar da boa política. Dessa vez nós recebemos aqui no estúdio a vereadora Aava Santiago, que representa aí a população goianiense na Câmara Municipal de Goiânia. Ava, seja muito bem-vinda. Obrigado por separar um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Obrigada, Felipe, todo mundo que está acompanhando a gente. É sempre muito gratificante estar aqui no Hoje. Cumprimento todo mundo que trabalha aqui, que contribui de maneira tão qualitativa para dar transparência para o que acontece na nossa cidade, no nosso estado. Então, é sempre bom conversar com vocês. A gente é que agradece. Ava, a gente te acompanha aqui há um bom tempo, você sabe disso, né? Foi eleita vereadora a primeira vez e a gente fez uma cobertura muito próxima ali da Câmara Municipal e ainda fazemos essa cobertura muito intensa da Câmara e analisamos também o seu trabalho como os dos seus colegas de perto. E o que percebemos é que nessas eleições você foi realmente um fenômeno, né? Quadruplicou a quantidade de votos. Eu acho que não sei se outro vereador conseguiu. Você vai poder falar até melhor do que eu. Tamanha expressividade nas urnas. E eu queria saber, primeiramente, para a gente começar esse bate-papo, como é que você se sente em voltar para a Câmara com 4 vezes mais a confiança da população goianiense? Nossa, Felipe, é sempre um misto sabe aqueles dois emojis, o top e o SOS? É meio isso na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que é muito gratificante, é uma responsabilidade gigantesca. Eu carrego comigo, eu sempre tratei, independente do tamanho do meu eleitorado, eu sempre encarei esse eleitorado com uma grande responsabilidade. Entretanto, essa curva ascendente também reflete uma expectativa que a cidade tem a respeito do meu trabalho. E essa expectativa precisa ser diariamente honrada. Nem sempre a gente não pode se balizar pela expectativa alheia sobre o nosso trabalho, mas não deixa de ser um parâmetro muito brutal e, ao mesmo tempo, revigorante, né, estimulante, para apontar, para direcionar o meu trabalho. Então, eu chego assim, né, com esperança, honra e uma responsabilidade gigante com os meus eleitores e, sobretudo, com a cidade de Goiânia. Talvez, Ava, você seja a única vereadora que alcance em determinados momentos uma projeção nacional que, de certa forma, nos bastidores, o João Reinol, repórter que está aqui nos acompanhando também, sabe disso, até talvez seja até um sentimento, traga um sentimento de inveja, né, a outros colegas, porque são projetos que alcançam, né, ultrapassam as barreiras muitas vezes do Estado e acabam virando até referência para o país. Foi o que aconteceu recentemente com uma matéria sobre a questão dos leitos, né, para mães de natimorto. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse projeto, que, se não me engano, você foi a Brasília conversar com a ministra da Saúde, a então ministra Nízia Trindade, sobre esse modelo que pode funcionar para o Brasil inteiro. Como é que, de onde veio essa iniciativa? Como que ela surgiu, né? A partir do que exatamente ela veio ao seu mandato e o que de resultado você trouxe desse encontro com a ministra a nível Brasil? Então, Felipe, eu apresentei esse projeto ainda em 2021 e eu sempre trago isso como uma chave pedagógica para as pessoas entenderem um pouco mais de como funciona a tramitação, porque muitas pessoas às vezes olham um parlamentar e acham que esse parlamentar não gera resultados, mas veja, eu sou a parlamentar hoje da Câmara de Goiânia que tem o maior número de leis sancionadas, mesmo tendo sido uma vereadora de oposição à última gestão, temos muitas leis, além dos projetos apresentados. E esse eu apresentei em 2021, ele fez toda a tramitação na casa para ser aprovado em segunda votação no início de 2024, e o prefeito vetou essa matéria. E a gente, então, conseguiu rejeitar o veto no final de 2024 para ele virar lei agora, no início de 25. Então, veja, foram 4 anos de tramitação de uma matéria de interesse gigantesco para a sociedade. Outro aspecto interessante que explica um pouco do meu êxito enquanto parlamentar é que, embora eu tenha posições muito bem marcadas acerca da minha visão de mundo, das minhas bandeiras, eu tento extrair sempre dessa minha percepção
pontos que eu possa conseguir consenso com os meus colegas. Você que cobriu a Câmara por muito tempo, presenciou diversas vezes em que o prefeito vetou matérias minhas e eu consegui articular e rejeitar o veto, mesmo sendo de oposição, com votos da base. Nesse caso, foi a mesma coisa. Vereadores dos mais variados espectros ideológicos votaram junto comigo para rejeitar o veto dessa matéria, porque ela tem uma sensibilidade que consegue extrapolar essas diferenças que muitas vezes são mesquinhas, são comezinhas. Então, a matéria ela versa basicamente sobre uma reorganização dos espaços hospitalares da rede pública e privada do município de Goiânia, de modo que as mulheres que seus filhos nascerem mortos, mães de natimorto, ou óbito fetal, não fiquem nos mesmos espaços que as mães com seus filhos vivos, porque é muito traumático, é muito doloroso. A inspiração desse projeto foi no meu próprio parto, quando eu ouvi uma mãe que tinha acabado de perder o seu bebê e o choro dela era tão alto e tão marcante que me atravessou de uma maneira muito sensível. Eu não era vereadora ainda, mas a dor dela veio comigo até o momento em que eu pude transformar aquela dor em um projeto de lei e hoje virou lei. Para você ter noção, Felipe, nós tivemos que criar um link no mandato para os vereadores do Brasil que estavam pedindo a lei para replicar nos seus estados. Acho que a gente passou de 500, né? Estou conferindo aqui com a minha equipe que está aqui nos bastidores, passamos de 500 pedidos de parlamentares de todos os partidos, de cidades variadas do Brasil, pedindo, homens e mulheres, inclusive, pedindo para replicar a lei. Por quê? Porque é uma lei simples, fácil, de fácil aplicação, de baixo custo e não causa rumores ideológicos. Pelo contrário, ela agrega. Eu acho que a gente está precisando de legisladores agregadores para trazer soluções para o que o Brasil precisa, porque as pessoas precisam na vida cotidiana. E aí, a lei viralizou. Por que a lei viralizou? Porque eu postei, pra você ver, eu postei no Twitter, vitória das mulheres goianienses, virou lei e tal. E aí as mulheres que passaram por isso começaram a retweetar contando suas histórias. Meu Deus, isso tinha que ser lei no Brasil inteiro, porque eu passei por isso 2 vezes, é muito traumático. Então, a minha mãe passou por isso, a minha irmã passou por isso. Quando eu entrei no Twitter de novo, horas depois, já tinha mais de 50 mil compartilhamentos com histórias, a ponto de parar na Choquei, que é uma página de fofoca. Exatamente. Uma das maiores do país, né? Se não a maior, né? Exatamente. Poderia... E essas páginas foram Choquei, Alfinetei, Gina Indelicada. Mídia Ninja, né? Mídia Ninja, o Globo. Então, a gente foi para páginas de notícia nacional. Sim. E para páginas de fofoca também. A gente furou a bolha. E aí, a primeira-dama do Brasil, Dona Janja, viu isso e me ligou. E aí ela falou, eu quero ir com você na ministra Nízia, mas eu vou viajar para ver o Papa, se não me engano, acho que foi isso. Estou indo para Roma amanhã, mas eu vou falar com a ministra sobre isso. E aí passou algumas horas, a própria ministra me procurou, me convidando para ir a Brasília. E, moral da história, nós vamos inserir a nossa lei da sala de luto num orçamento já existente do governo federal, que é a Rede Aline. A Rede Aline foi criada para a saúde materna, a saúde no parto. Ela já tem um orçamento de R$1 bilhão e eles vão editar a Rede Aline via portaria para colocar a nossa lei. Então, essa é a maior prova de que, sim, é possível que um parlamentar de um município interfira na política nacional, mas não falando sobre aquilo que não é da sua competência, e sim produzindo soluções que sejam eficazes e inteligentes o bastante para serem replicadas em todo o território do país. Já que você falou um pouco sobre a questão do prefeito, né, nós acompanhamos, como eu disse agora há pouco, a sua atuação no seu primeiro mandato, estamos acompanhando nesse segundo, mas ao longo do primeiro mandato uma característica muito forte foi esse trabalho de fiscalização à Prefeitura de Goiânia, né? Por vezes você foi inclusive vista como talvez o maior calo no sapato ali, a pedra no sapato, melhor dizendo, do ex-prefeito Rogério Cruz, do Solidariedade, que agora deu lugar ao prefeito Sandro Mabel. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação desses primeiros dias do Mabel, porque também nós já vimos, né, e acompanhamos entraves seus com o novo prefeito. Como é que a senhora avalia? A senhora acha que o Mabel começou bem e que expectativa a senhora tem em relação ao mandato dele? A senhora deve se comportar de fato como a opositora que foi na legislatura anterior? Felipe, acho que você usou uma palavra muito interessante para definir um pouquinho da minha atuação, que foi um mandato de fiscalização. Se fiscalizar me coloca na oposição, então, em tese, a prerrogativa de um parlamentar é de oposição,
porque o nosso dever constitucional é de fiscalizar. Então, esse é o primeiro pressuposto que o gestor que está sentado lá na cadeira do executivo precisa entender. Um vereador que fiscaliza não necessariamente é um vereador de oposição. Agora, negociar a minha prerrogativa de fiscalização por estar próxima ao prefeito é algo que não está na mesa para mim. Não cogito isso. Então, eu nunca tive embates pessoais ou vontade de discutir pessoalmente com o prefeito Rogério Cruz. Toda a nossa atuação foi de fiscalização dos atos de gestão, sempre dos atos de gestão e dos atos dele como prefeito. Se em algum momento eles me colocaram no lugar de inimiga, eu ouvia isso nos bastidores, inimiga do prefeito. Eu não sou inimiga do prefeito, eu sou aliada de Goiânia. E se ao ser aliada de Goiânia, o prefeito está no lugar de meu inimigo, talvez seja porque ele é inimigo de Goiânia, entendeu? Então, esse é um ponto importante para interpretar toda a minha atuação, independente de quem seja o prefeito. Esse é o primeiro ponto. Eu apoiei o Sandro no segundo turno. É importante dizer isso porque, quando estava finalizando a gestão do Rogério, uma gestão desastrosa, que boa parte da Câmara de Vereadores foi cúmplice, foi parte, indicando pessoas para cargos estratégicos, indicando pessoas para o secretariado, indicando pessoas para funções necessárias e mais, não fiscalizando aquilo que era gritante. Quantas vezes, quantas prestações de conta, eu era a única parlamentar que levava dados sobre licitação, eu era a única parlamentar que levava dados sobre adesão de ata, sobre contratos milionários que não entregavam serviços enquanto a população padecia a míngua. Quantas vezes eu apelava para os meus colegas, vocês não estão vendo isso? Isso é escandaloso, isso é gritante. Quantas vezes eu fui sozinha ao Ministério Público, ao TCM. Graças a esse trabalho, a coisa não foi pior. Porque eu consegui, por exemplo, você se lembra, no Ministério Público, que determinasse a coleta do lixo que fosse reestabelecida na crise mais crônica que a gente teve. Foi o meu mandato que conseguiu reestabelecer, via medida cautelar, o funcionamento das maternidades. Mas, no final, os vereadores que sempre foram base, descendo a lenha no Rogério. E aí teve um discurso meu que até teve um alcance muito grande, que eu falei, não contem comigo para chutar cachorro morto. Não contem. Vocês ficaram todo o tempo com o Rogério e agora vocês querem tripudiar em cima dele? Não, gente. Eu faço oposição, sim. Fiscalização, sim. Agora, pedir impeachment do Rogério faltando 2 meses é cínico. É cínico com o goianiense, é menor do que a Câmara exige de nós. Então, naquele contexto, interpretando que o meu papel não é espezinhar prefeito, meu papel é cuidar de Goiânia, eu entendia que o Sandro era o melhor candidato. Especialmente porque eu achava que ele reunia os atributos naquela disputa que faziam sentido para mim, como de gestor, mas também de alguém que pudesse ouvir, que pudesse conciliar, que pudesse construir. Quando o Sandro assume a prefeitura, ele vem com várias iniciativas que eu acho muito válidas. Por exemplo, ele diz que vai acabar com a adesão de ata. Excelente. É algo que eu bati muito durante o governo do Rogério, acabar com a adesão de ata. Ele diz que vai resolver o problema da Comurg. Legal, as pessoas precisam dessa satisfação. Mas a gente já começa a ter sinais de alerta no horizonte quando ele articula a taxa do lixo. Articulou a taxa do lixo e aí os vereadores que foram base do Rogério a vida inteira, dizendo que agora precisava aprovar a taxa do lixo para reconstruir Goiânia. Ué, então Goiânia estava destruída e vocês não falaram nada, agora vocês estão dizendo que tem que reconstruir. Eu tenho esperança ainda que a gente consiga a ação direta de inconstitucionalidade e eu quero aproveitar o alcance desse espaço para chamar a atenção do Tribunal de Justiça, porque o Caiado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o seu próprio governo em relação ao ICMS da energia solar e conseguiu em horas. A minha está lá para ser julgada há 2 meses. Eu não entendo realmente quais são os critérios de prioridade, muitas vezes, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Mas avançando ainda sobre o prefeito. O projeto da taxa do lixo é ruim, é inconstitucional. Eu sou contra a criação da taxa, eu sou contra a adequação
ao marco regulatório do saneamento básico? De maneira nenhuma. Agora, no projeto que foi aprovado na Câmara, e é isso que eu recorro, ele não diz, por exemplo, que essa taxa só pode ser usada para resolver o problema da coleta. Então, vira uma fonte de arrecadação, mais um imposto, porque é uma taxa, mas está sendo tratado como imposto na lei. Não diz se o Limpa-Gin pode usar o dinheiro. Não diz como vai prestar contas. E mais, não tem nenhuma cláusula ali, Felipe, nenhuma cláusula que diga que se o serviço for interrompido, o goianiense pode ficar também sem pagar. Porque você tem assim, se você atrasar, você paga a multa. Agora, se o serviço atrasar, você não tem nenhuma garantia de que você pode ficar impedido de pagar uma taxa que pode chegar a R$ 250 por mês, sabe? E aí o prefeito... Esse foi o primeiro ponto que já acendeu essa alerta no meu horizonte. Aí vem agora, além da taxa do lixo, esse aporte, sem passar pela Câmara, de R$ 190 milhões. Então, assim, eu respeito o prefeito Sandro Mabel, mas ele precisa entender que Goiânia é uma cidade, Goiânia não é uma empresa. Ele precisa entender que os servidores públicos do município de Goiânia são funcionários da cidade de Goiânia e não do prefeito Sandro Mabel. Ele precisa entender que o cidadão goianiense não trabalha para ele. Ele é que trabalha para o cidadão goianiense. Porque ele sai por aí no carro falando para as pessoas colherem o lixo, mas pro Caiado ele não fala isso, né? E a respeito... Acho graça. A respeito dessa questão da Comurg, né? Esse é, vamos dizer, o fato novo, né? Que nesse momento é alvo de tanta discussão e tanta observação por parte dos parlamentares. Querem fazer esse repasse sem passar pela Câmara. Como é que a senhora enxerga isso? A Câmara pode tomar alguma medida para se antever em relação a essa possível manobra do Sandro ou não? Não, porque já foi, né? Não, sim, mas assim, há esperança de poder fazer alguma coisa em relação a isso também? Assim como a taxa do lixo? Olha, o Sandro teve o aval do TCM. Mas olha que curioso, porque o Rogério mandou um pedido de aporte de 30 milhões e a gente barrou. A gente barrou de 30. O Sandro tá querendo pegar um de 190. Exatamente. Sem passar pela Câmara. E eu pergunto para ele todos os discursos fala, eu adoro o vereador. Então por que tá evitando a Câmara? Por que não quer passar pela Câmara? Por que não pode? E aí ele diz assim, não, mas eu vou lá na Câmara explicar. E eu falei na tribuna ontem, eu falei, passar pela Câmara não é desfilar aqui não, passar pela Câmara é mandar o projeto. É mandar o projeto, porque é aqui que a gente fiscaliza, que a gente aprimora. Talvez porque o prefeito esteja acostumado com o modelo de administração empresarial, em que o CEO da empresa não precisa passar por ninguém. Mas com a administração pública é diferente. Existe um princípio de separação entre os poderes. E ele precisa passar pela Câmara, ele precisa dar explicações de como vai usar esse dinheiro, o que vai fazer com esse dinheiro. É para pagar acerto? Por que quer pagar esses acertos todos de uma vez? Por que quer fazer dessa forma? Mais do que isso, por que tem um decreto de calamidade? Se a prefeitura está sem dinheiro, a ponto de articular na Assembleia um decreto de calamidade, por que está dando 190 milhões para a Comurg? Afinal de contas, a Comurg é uma empresa pública. Ou ele está assumindo que a Comurg é dependente da prefeitura. Se ele está assumindo isso, então vai ter que ir tudo para o portal da transparência. Não vai ser mais o conselho da Comurg que vai deliberar, entendeu? Então são muitas incoerências. A senhora fala de uma maneira muito própria, assim, né, em relação ao seu mandato e ao seu ponto de vista em relação a essas estratégias, se é que assim eu posso chamar, do prefeito Sandro Mabel. Mas como que a senhora vê a posição da Câmara? A Câmara tem essa preocupação, como a senhora demonstra também, e dá para esperar uma reação dos vereadores, ou está tudo tão pacificado quanto tem sido pregado nos corredores da Prefeitura de Goiânia em relação a essa relação dos poderes? Tem nada pacificado. Não em relação aos poderes, porque eu acho que a relação dos poderes, ela extrapola os humores pontuais. Agora, em relação à Comurg, não está pacificado. Porque, assim, só um parênteses no que a senhora está falando, porque nós temos um novo prefeito, mas também temos, em partes, uma nova Câmara também, né? A senhora enxerga essa Câmara mais leniente ou num perfil de mais fiscalização, como é uma característica própria do seu mandato? Não, eu não tenho prerrogativa para analisar o mandato de cada vereador. O que eu posso dizer é que nesse tema
especificamente, os vereadores têm demonstrado, tanto do ponto de vista público quanto nas conversas de bastidor, que não estão satisfeitos. Os vereadores não estão satisfeitos com o fato da Câmara ser enxergada como um espaço que pode ser atropelado por um prefeito que não enxerga a dimensão, a grandeza e a musculatura do parlamento. Isso tem sido verbalizado, isso tem sido também comentado à boca miúda. Um outro ponto que é importante muitos vereadores têm um perfil de dependência de estrutura da prefeitura. Eles dependem de cargos, eles dependem de serviços. Isso não é um demérito, não é uma crítica. É o perfil de cada um. É a forma como eles fazem política, que é diferente da minha. E por isso, muitas vezes, eles ficam amarrados a uma expectativa de que vai melhorar. Mas não é que esteja bom, não. Não tem ninguém achando que está bom. Mas como eles precisam dessa estrutura que o Paço fornece, eles têm que tentar construir essa relação. Que o que a gente entende tá truncada. Por exemplo, o Sandro dizia que não ia repetir ninguém do Rogério, mas repetiu. A secretária de governo era um dos principais quadros do Rogério. Tem outros secretários que também eram do Rogério. E aí, quando eu falo isso, por que eu estou dizendo isso? Porque aí outros vereadores que estavam com o Rogério tentam emplacar suas indicações e ouvem. Não, mas a gente não quer ninguém do Rogério. Não é ninguém do Rogério, não é ninguém daquele vereador. E eu estou falando de um jogo que eu nem faço. Eu só escuto eles falando sobre isso, porque eu não tive cargos com o Rogério, não quero ter cargos com o Sandro. O que eu quero é ter independência legislativa para fazer o meu papel de fiscalizadora. Por falar em fiscalização, em independência e também até dessa maneira mais de trazer uma crítica construtiva, a senhora é membro do PSDB, né, dirigido nacionalmente e estadualmente pelo Marconi Perillo, né, que recentemente apareceu por diversas vezes trazendo críticas à gestão do governador Ronaldo Caiado, que hoje é vista, né, pelo menos por uma grande parte da política, como uma gestão bem avaliada, uma gestão de resultados, e ainda assim o governador o ex-governador Marconi Perillo surge nessa seara de apontar, de fazer um papel de diferente dos demais, de apontar os erros e apontar também, trazendo suas críticas em relação à conduta, à condução, às obras que ele diz não ter nenhuma no Estado. E eu queria saber da senhora como é que a senhora faz, a avaliação que a senhora tem, né? Já que a senhora tem esse perfil de observar as coisas de uma maneira mais cautelosa, de uma maneira até mais incisiva, até com uma fiscalização mais incisiva. Como é que a senhora avalia esses movimentos do governo Caiado, que tem tentado aí chegar à presidência da República e que tem gozado, vamos assim dizer, de uma grande aprovação no Estado? A senhora acha que o Caiado foi e está sendo tudo isso mesmo ou não? Vamos lá. Várias camadas na sua pergunta. Primeiro, eu acho muito importante que bons governos tenham oposição também. Eu acho que é salutar. Inclusive, governos fracos ou autoritários, por mais contraditório que pareça, mas são duas facetas do mesmo resultado, que é, se o governo for fraco ou se o governo for autoritário, ele desmobiliza a oposição. E a gente não tem oposição real, a gente não tem uma oposição consistente ao governo Caiado. Isso já é um indicativo de um problema, porque ou ele é fraco ou ele é autoritário. E, nesse caso, ele é autoritário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e agora fazendo uma meia-culpa, é que o PSDB, meu partido, não faz uma oposição de musculatura lá na Assembleia. E isso impede que aquilo que está errado chegue, ecoe para as pessoas. As pessoas precisam que o parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. O parlamento precisa botar a cara, o parlamento precisa mostrar as coisas, entendeu? Esse é um ponto. Acho muito importante que o governador Marconi esteja se posicionando, esteja falando. É um movimento recente, mas que já tem trazido novos elementos para o debate público aqui de Goiás. Isso é muito bom. E agora, respondendo sobre o governo do governador Ronaldo Caiado. Ele tem acertos? Tem, obviamente. Mas é curioso que a gente não consegue averiguar esses acertos do ponto de vista prático. Cadê as verdadeiras entregas para os goianos? Por exemplo, ele está falando do Cora. Cora é a grande sacada de saúde. Sabe quem que o Cora vai atender, Felipe?
Quem? Criança e adolescente. Muito importante a gente ter um olhar sensível, atuante para oncologia. Mas vai atender crianças e adolescentes que, graças a Deus, correspondem a 3%, menos de 3% dos pacientes oncológicos. Então, é uma estrutura gigantesca, caríssima, feita sem licitação, em ano pré-eleitoral, para atender 3% dos pacientes daquela doença que ele disse que vai resolver. Será que a gente tem tanto melindre assim para enxergar e analisar o governo do Ronaldo Caiado que a gente não possa apontar isso? Porque isso é muito discrepante. A gente está com um problema gigante da regulação da saúde estadual. A saúde estadual está cheia de falhas. E parte do colapso da saúde de Goiânia, verdade seja dita, é por culpa do Estado. O Estado insistiu, pressionou desde o Íris. O Caiado queria pegar a regulação, mas o Íris tinha pulso e não deixou. O Rogério era frouxo e a regulação passou para o Estado. Olha o caos que virou. O Estado não dá conta da própria regulação, o Estado não dá conta da regulação municipal, o colapso se estabelece. Enquanto isso, a gente tem uma obra bilionária que vai atender 3% dos pacientes de uma doença, enquanto o Hospital Araújo Jorge atende 20 horas por dia, 20 horas, para quem não sabe, o tratamento de radioterapia no Araújo Jorge para dar conta dos 320 pacientes que eles têm para cuidar, que é 70% dos pacientes oncológicos de Goiás. Aí vai falar de segurança pública. Ah, o Caiado adora por isso. sinal, está numa situação muito deplorável, né? A estrutura do hospital, eu tive lá recentemente, a estrutura do hospital, infelizmente, não comporta, né? A quantidade de atendimentos, não consegue oferecer o mínimo de conforto a muitos dos que precisam estar ali para fazer tratamento, enfim. É uma unidade que, de fato, precisa de socorro. E quando a gente fala 20 horas, é bem legal você falar disso, por quê? Porque você começa a radioterapia lá 6 horas da manhã e vai até 2 horas da manhã. Por quê? Eles tiveram que fazer 3 turnos para dar conta da demanda. Então, você tem pacientes que precisam chegar para fazer a sua radioterapia meia-noite e 40. O paciente já está fragilizado, debilitado, toda a família já está numa dinâmica muito delicada e tem que levar o paciente meia-noite e 40. Por quê? Porque não tem outro horário para fazer. Enquanto você tem um investimento desse feito, a revelia da lei, a revelia do processo licitatório, gigantesco para atender 3% dos pacientes, que inclusive o Araújo Jorge já trata. Ele dá conta dessa demanda. Ou seja, se investisse lá, 1/10 do valor que está investido no Cora, resolvia o problema da oncologia em Goiás, para ficar em um exemplo. Aí, quando a gente vai para a segurança pública, o Caiado adora falar a minha polícia, mas ele não cuida da polícia dele. Tem 6 anos que não tem reajuste. 6 anos sem reajuste na polícia militar, na polícia civil, na técnico-científica. Não tem concurso. Qual foi o último concurso da Polícia Militar no estado de Goiás? Não tem. Então, tirar os parâmetros legais e dizer eu não vou botar câmera na farda da minha polícia, não é cuidar da polícia. Pelo contrário, é expor ainda mais a sua tropa à fragilidade. Porque o estado de Goiás é o único que não revela seus dados sobre as pessoas que são mortas pela mão da polícia, mas também não revela os seus dados de policiais que são mortos em confronto. Então, a gente não sabe como esses policiais estão. O último dado que a gente conseguiu ter acesso sobre saúde mental dos policiais, aqui, dado da Secretaria de Segurança Pública, de 2020, revela que 55% dos pedidos de afastamento da Polícia Militar do Estado de Goiás são por saúde mental. São por saúde mental. Óbvio, como é que não adoece? Sem reajuste, sem concurso, sem parâmetros de segurança para a sua atuação parlamentar. Então, é muito fácil chegar numa reunião com o presidente, bater no peito e falar, na minha polícia ninguém mexe, porque a segurança pública é avaliada. Ok, autorizando grupos de extermínio. E a vida desses trabalhadores da segurança pública? Porque eles não falam, mas vai para a base. Vai conversar com um policial militar que está lá na ponta. Pergunte a ele pode te responder em off. Pergunte a ele o que ele está achando de não ter reajuste, de não ter concurso, então ele fica sobrecarregado. E o que sai, os 50% que estão afastados por atestado médico, não é substituído, porque não tem concurso. E aí, o que faz? É o que está lá na rua que dobra a carga horária. E vai aumentando o colapso. Uma hora, esses dados que não vêm à tona porque o governo não permite que eles venham, eles vão colapsar. Esse caldo vai entornar. E isso precisa ser dito.
eu não estou na Assembleia e eu tenho muito zelo pelo meu lugar. Eu não fico lá na Câmara falando de Brasília, eu não fico na Câmara falando de Goiás, eu fico na Câmara falando de Goiânia. Então, os deputados precisam se mobilizar para mostrar isso. Talvez eles não se mobilizem para mostrar isso porque a Assembleia não lhes dá condições para isso. Mas que bom que o governador Marconi está fazendo isso, porque se alguém não fizer, o colapso virá e talvez seja tarde demais para a gente resolver tudo que virá do colapso do ocultamento de dados dos últimos anos em Goiás. A senhora falou que está na Câmara, né, falando de Goiânia, mas é inevitável que a sua voz seja propagada, né, porque a senhora tem muitos seguidores, né, uma pessoa nas redes sociais, é uma pessoa que talvez se comunique, na verdade, com o Brasil todo, não só com Goiânia, né, e a senhora fez essa avaliação do governo do estado e antes disso fez uma avaliação da prefeitura, é inegável que eu te peça para fazer também uma avaliação do governo federal, né, 2026 está aí, a senhora sabe disso, e as pessoas estão se mobilizando já com um caráter de uma maneira muito eleitoreira, né, eleitoral, por assim dizer, e há diferentes grupos, como o do próprio governador Ronaldo Caiado, que sonham em alcançar a presidência, e a gente ainda vive um certo impasse em relação ao que vai ser do governo Lula em 2026, se vai buscar de fato a reeleição, se vai tentar fazer um sucessor, a gente não sabe. Mas o que eu queria te pedir é uma avaliação a esse ponto em que se encontra o governo e o que a senhora tem de perspectiva para os próximos meses, até 2026, haja vista que o que nós temos visto nas pesquisas de intenção de voto e nas análises, né, que são feitas do desempenho do governo é uma desidratação vertiginosa. Interessante se começar essa pergunta falando sobre a candidatura do governador Ronaldo Caiado. Eu brinco, eu chamo de delírio presidencial dele. Por quê? Porque União Brasil já não vai no lançamento dele. Você viu isso? Ele tomou um fora, né? Marcou o date, o crush não apareceu. Ele marcou o evento e as pessoas simplesmente disseram, nós não vamos. Porque não é um apelo. Não é um apelo do partido, é um apelo pessoal. E é sempre muito... Eu sempre vejo com olhos de desconfiança quando um político quer fazer do Brasil a plataforma da realização dos seus desejos pessoais. Porque a postura de estadista não coloca os seus sonhos, os seus devaneios, os seus desejos acima daquilo que é realmente importante e fundamental para as pessoas. O estadista precisa ter minimamente essa percepção. Então, o governador vai fazer o lançamento dele e o pessoal do União Brasil não vai. E assim vai acontecer com outros quadros. Eles querem, mas o Brasil os quer. Os seus partidos validam isso? Esse é um primeiro ponto para a gente interpretar o que vem aí para 26. Falando sobre o governo Lula, é muito importante a gente saber o que o Brasil vivia, e ainda temos muitos resquícios disso, quando o Lula ganhou a eleição. Foi uma vitória apertada? Eu acho que foi uma vitória gigantesca, porque você teve a instrumentalização você teve a instrumentalização de poder pegar empréstimo consignado do Bolsa Família, que no caso era o Auxílio Brasil, às vésperas do período eleitoral. Você teve um rombo gigantesco nos programas sociais, por causa dos malabarismos que o Bolsonaro fez para ganhar a eleição. Você teve... Gente, isso é tão assim, é tão gigantesco o que aconteceu. Você teve o governo que estava governando o Brasil gastando dinheiro público durante a campanha. Dinheiro para fazer campanha, dinheiro para pagar motociata. Você teve a fragilização das instituições. Você teve o desmonte de um monte de política pública que está precisando ser refeita. E é esse o processo. Refazer o Brasil não é céu de brigadeiro, primeiro passo. Segundo ponto, um Congresso mal acostumado. E aí é onde eu digo, governo fraco é banquete para chantagista. É banquete para chantagista. Por que o presidente Lula fez? Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que o meu orçamento inteiro fique na mão de um Congresso que negocia no balcão miúdo. E quem criou o Congresso que negocia no balcão miúdo? Bolsonaro. Por quê? Porque não dava conta de governar, não dava conta de gastar o dinheiro que tinha em caixa para fazer política pública e, ao mesmo tempo, não dava conta de controlar o Congresso. Abriu esse fenômeno que a gente está chamando hoje de orçamento secreto, que o Flávio Dino está enfrentando no Supremo Tribunal Federal, foi criado pelo Bolsonaro. Eles dizem, olha que coisa,
Eu sou vereadora, eu tenho emenda impositiva. Eu quero que cada centavo da minha emenda, o lugar para onde eu mandei saiba. Eu quero que a sociedade saiba. Lá no Congresso é o contrário. Você manda a emenda de relator, a emenda de comissão, a emenda de bancada. Que estranho, né? Os vereadores não querem que as pessoas saibam... Aliás, os deputados não querem que as pessoas saibam para onde eles estão mandando dinheiro. Efeito de um governo fraco, que não sabia fazer política, que só sabia negociar. E agora o presidente Lula chega nesse Congresso acostumado a ter cada um seu próprio orçamento e tem que colocar as coisas no lugar para governar. Mas apesar dos índices que estão apontados aí, que é foto, não é filme, a gente tem os fatos que são inquestionáveis. E quais são eles? Você tinha 30 milhões de pessoas passando fome, agora você tem menos de 5. Esse era o fato. 33 milhões de brasileiros passando fome em dezembro de 2022. O Brasil voltou para o mapa da fome com Bolsonaro e saiu de novo. Saiu de novo do mapa da fome com o presidente Lula. A gente tinha 15 milhões de desempregados com Bolsonaro, agora são menos de 5 milhões de desempregados. Olha isso. Ah, comida tá cara. Mas quem estava passando fome agora está comendo. É o que a gente quer? Não é ainda o que a gente quer. E eu estou muito confiante na reforma ministerial do presidente Lula. Eu acho que ele precisava chegar, sentir a cadeira, construir essa relação com o Congresso. E agora, nesses 2 anos finais desse primeiro mandato dele, que eu acredito que ele vai ser candidato à reeleição, é botar a marca dele. Botar a marca dele, porque enquanto as pessoas estão dizendo o governo está todo errado, aí. Você tinha mais gente passando fome, agora tem menos. Você tinha mais gente desempregada, agora tem menos. Você tinha um monte de programa destruído, os programas voltaram, então alguma coisa está certa. Vereador, se tudo está assim, tão no caminho como deveria, ou ao menos mais próximo disso do que estava no governo Bolsonaro, o que, na sua opinião, então, justifica essa desidratação do governo Lula perante ao povo, que de fato é quem vota? Perfeitamente. Como eu disse, é a foto. As 3 crises recentes, crises fabricadas, inclusive, e esse é o problema, esse é o tamanho do problema que o bolsonarismo causou, porque não é para o Lula, é para o Brasil, é para a estabilidade da democracia, porque você pega decisões administrativas como essa do Pix, nem era uma decisão política, era uma decisão administrativa, e transforma numa crise para o governo. Você pega um problema administrativo e transforma numa crise política. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa, e aí é onde o governo está se aprimorando, o governo precisa dizer o que está fazendo. Precisa dizer direitinho o que está fazendo. Precisa fazer as pessoas entenderem que investimento em família é colocar o pé de meia no bolso de quem está fazendo ensino médio. Investimento em família é ampliar o Minha Casa Minha Vida. Porque eles, os famigerados defensores da família, nunca fizeram uma proposta para o Brasil que fortalecesse as famílias brasileiras. Eles dizem, nós somos os defensores da família. Onde? O que eles entregam? Além de espantalhos, além de botar peruca loira, além de falar de banheiro unissex. Criem vergonha na cara que banheiro unissex. A gente tem 20 milhões de pessoas sem banheiro em casa. Uma crise profunda de saneamento básico. E quem não está lançando um programa de colocar banheiro na casa dos ribeirinhos é o presidente Lula. Isso é defender a família. E aí, ele precisa dizer isso. Ele precisa dizer, eu defendo a família. Porque se eu estou colocando o adolescente para concluir o ensino médio, eu defendo a família. Porque se eu estou colocando o filho do pobre na universidade, eu defendo a família. Então, o presidente Lula precisa assumir para si o discurso da família, que é a grande ameaça que a extrema-direita faz e que só faz bravata para fazer terrorismo moral, porque, do ponto de vista prático, eles é que são os verdadeiros inimigos da família. Porque eles é que votam contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. São eles que votam contra o aumento do salário mínimo, são eles que votam contra o aumento do Bolsa Família, então os inimigos da família são eles. Bom, vereadora, já que falamos agora sobre a prefeitura, estado e agora o governo federal, queria entrar um pouquinho na questão partidária, né? Como a gente falou agora há pouco, a senhora pertence ao PSDB e já estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria que a senhora pudesse repercutir esse momento que vive o PSDB de tamanha, bom, pelo menos a percepção é de incerteza, né? Primeiro falou em federação, depois agora entrou uma discussão mais forte relacionada a uma fusão, fala-se que essa fusão pode acontecer com o PSD, depois fala que não é bem assim. Eu vi uma entrevista do ex-governador Marconi Perillo que diz que também o PSDB considera uma fusão, mas uma ala quer manter ali a identidade, quer manter, quem sabe, até o nome. E eu queria saber, dentro
dessa salada que o PSDB se encontra, se é que assim eu posso dizer, a que ala a senhora pertence? O que a senhora defende? O PSDB precisa de fato fundir para sobreviver? E se essa fusão acontecer, o que o PSDB vai trabalhar para manter de fato da sua essência, da sua identidade? Olha, eu acho que o partido ele enfrenta uma crise de autopercepção. E, por outro lado, é muito legal isso, a gente sabe exatamente de onde a gente veio e qual é o nosso legado para esse país. O nosso legado é inquestionável, sabe? O PSDB foi o partido que mais fez reforma agrária, por exemplo. A gente fala muito de Plano Real, mas eu gosto de falar de outras coisas que me tocam mais. Então, o PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, fez mais reforma agrária que o Lula, que a Dilma, que o Temer, que o Collor, somados. Somados. O PSDB é responsável pela superação do analfabetismo. A gente tinha, quando o Fernando Henrique assumiu o Brasil, a gente tinha 50 milhões de analfabetos. Então, o PSDB foi que democratizou o acesso ao ensino fundamental. O PSDB que fez os primeiros pilares de redistribuição de renda desse país, que depois foram aprofundados e ampliados pelo presidente Lula. Então, é um partido que sabe seu legado. E esse legado não pode se perder na história. E não é só por causa do partido, também é um compromisso com a democracia brasileira. Porque se a gente perde os legados históricos, a gente também perde a dimensão do quanto as nossas conquistas foram batalhadas para que elas existam hoje. Sabe, aqui eu sempre falo que às vezes entra a socióloga respondendo, né? Mas é porque não tem como não fazer essa análise de que, em um momento de fragilização da democracia, recuperar todos os caminhos que nos trouxeram até uma democracia é fundamental para que a gente não se perca. E o PSDB foi muito importante nesse processo. Sobre a fusão, eu acho que os caminhos que estão postos na legislação eleitoral, eles nos permitem uma fusão, eles nos permitem a federação e até mesmo a incorporação. A fusão é o caminho do meio, que eu acho que é o que vai funcionar. A incorporação, o partido perde seu nome, perde seu fundo, perde tudo. A fusão, a gente agrega com novos atores políticos, entendendo esse novo momento de país, em que a gente precisa, sim, ampliar para se fortalecer, sem com isso perder a nossa identidade. Acho que a fusão é o caminho mais possível. Eu era entusiasta de uma fusão com o PSD, porque o PSD é um partido que é pragmático, que sabe fazer política pública e que a gente tem bons quadros. É um partido que nunca ficou contra a democracia, então isso para a gente é importante. Mas como o presidente do PSD, o Kassab, tem medo de, na fusão, perder seus quadros, porque quando faz a fusão, você abre para o pessoal sair. Então, talvez a gente tenha que construir uma fusão com outros partidos e isso ainda está em conversa de bastidor. E, na sua opinião, quais seriam esses possíveis partidos, ou pelo menos os mais prováveis? Eu não tenho uma opinião sobre isso, eu tenho uma informação de que o partido está conversando com o Podemos e com Solidariedade, mas eu preciso de mais elementos para avaliar. Quem sabe numa próxima vinda aqui no Hoje a gente possa falar melhor sobre isso. Eu gostaria que a senhora voltasse para poder falar sobre isso, porque é um assunto que a gente tem acompanhado de perto e a gente tem muito interesse em saber dos próximos passos dele. Então, certo, nos mantém informados. Tá bom. Para a gente finalizar, vereador, eu queria só repercutir, voltar, né? A gente saiu da Câmara, passou pela Prefeitura, foi no governo do Estado, agora no governo federal. Eu queria voltar na questão da Câmara, né? Que, apesar desse... a senhora falou um pouco sobre essa consideração da calamidade pública, né? Da crise, seu ponto de vista sobre essa crise fiscal que o Mabel diz enfrentar. A Câmara aprovou agora o aumento do número de cargos comissionados. Como é que isso pode ser justificado em um cenário em que um prefeito diz que a prefeitura, a cidade, sofre tanto por falta de dinheiro? É interessante isso, porque primeiro eu discordo que a gente esteja em calamidade financeira. E olha que eu fui a mais aguerrida opositora do Rogério, como a gente já disse aqui, né? E aí, o prefeito fala em um déficit de 4 bilhões de reais e ele não consegue provar isso nos números. Não existe, nem o TCM confirma isso. O que o TCM fala é algo em torno de 680 milhões, ou seja, menos de um quarto daquilo que o prefeito tem dito. Eu até brinco que cada entrevista que o Sandro fala, ele aumenta 1 bilhão. Daqui a pouco vai ser o PIB do Brasil que Goiânia está devendo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu, particularmente, acho fundamental a gente enfrentar uma confusão que acontece. A Câmara tem o 12º dela, que não tem a ver com o orçamento do município de Goiânia. Eu, inclusive, defendi isso ontem lá na Câmara. Vocês acompanham o meu trabalho e sabem. Eu criei a Ouvidoria da Mulher da Câmara,
eu criei um programa de atendimento psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade e eu só tenho psicóloga voluntária, Felipe. Eu tenho 32 psicólogas voluntárias atendendo essas mulheres. É lindo, nós fomos para a semifinal do Prêmio Inovare, ganhei o prêmio da ONU Mulheres de Práticas Inovadoras, de Práticas Parlamentares Inovadoras, mas tomei uma notificação do Conselho de Psicologia. Essas mulheres não poderiam estar atendendo voluntariamente. Mas por que elas estão atendendo voluntariamente? Porque não tinha cargo. E essa é uma bandeira minha. Eu falei, presidente, o senhor precisa me dar cargos para essas mulheres atenderem. Hoje eu atendo 700 famílias. Eu vou deixar de atender essas famílias se em até 4 meses eu não conseguir nomear essas psicólogas. Eu vou deixar. Então, eu votei a favor. Aí tem gente que fala assim, mas fulano vai gastar com tal coisa. Eu digo do meu mandato. Do meu mandato, eu sei o que nós estamos entregando. E eu não consigo entregar o serviço de qualidade que nós estamos entregando se a gente não tiver as nossas psicólogas. Você pode ter certeza que o gasto que isso vai gerar para a Câmara é infinitamente menor do que o serviço que nós prestamos. Hoje, Felipe, para você ter uma ideia, se você ligar agora para a doutora Anelisa, titular da Delegacia da Mulher aqui de Goiânia, pergunta para ela de onde vêm as suas psicólogas aí da DEAN. Ela fala assim, a Ava que manda para mim. Eu estou mandando psicóloga para as delegacias da mulher do estado de Goiás. Então, eu preciso desses cargos e eu sei exatamente como eles serão exercidos. Eu criei a Ouvidoria da Mulher, o cargo não existia e olha o trabalho que ele faz. Então, eu acho que a gente precisa enfrentar com mais maturidade as discussões sobre criação de cargos. Os cargos têm que ter função. Se você olhar lá, o cargo que está lá é Diretoria das Ouvidorias. Foi o único que eu briguei para estruturar isso, porque o Poder Legislativo tem que ter essa função. Outros cargos, eu não necessariamente posso concordar com eles, mas esses que são sobre ouvidoria, eu que batalhei para que eles fossem criados, votei e nós vamos ocupar, ampliando ainda mais esse serviço no atendimento de mulheres de Goiânia. Perfeitamente. Vereadora Ava Santiago, eu te agradeço por ter separado um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, né? Temos ainda várias outras perguntas, mas em respeito à sua agenda, queremos deixar já o convite para que a senhora volte aqui numa fase posterior para fazer um balanço das ações da Câmara, das ações do seu mandato, da Prefeitura, e aproveito também para agradecer a você que está nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia, e deixo agora os minutos finais abertos para que a senhora faça suas considerações finais a quem está nos acompanhando. Olha, o Felipe disse que vai encerrar por causa dos meus compromissos. Para você que está nos assistindo, eu tenho um compromisso crucial com a única pessoa que manda em mim, que é meu filho. Eu estou indo levá-lo para a escola e eu conto isso para vocês porque eu sempre ressalto que eu só sou a parlamentar que sou, a mulher mais votada da história de Goiânia, porque eu nunca deixei de priorizar a permanência, o contato com o meu filho, e é isso que me faz ter força para estar aqui, e é justamente para isso que eu legislo, uma cidade que seja mais humana, mais justa, que fortaleça mulheres, que fortaleça mães, que fortaleça famílias, e eu quero aproveitar esse minuto final, não só para agradecer pelo generoso espaço, pela entrevista que você conduziu, mas para fazer também um pedido para o prefeito Sandro Mabel, que ele consiga conciliar a sua empreitada no processo de reconstrução de Goiânia com a percepção humana de quem são os goianienses. Os goianienses já estão muito calejados, os goianienses já estão muito sofridos por uma gestão desastrosa. Eles não podem ser enxergados como adversários, como quem dá trabalho para a prefeitura, como quem onera a prefeitura, e sim como quem precisa da prefeitura para voltar a ter esperança. E eu faço um último apelo ainda, que o prefeito enxergue os servidores públicos como seus grandes aliados. Os servidores públicos não são inimigos de Goiânia, não são responsáveis pelo colapso. Aliás, os servidores, os trabalhadores da saúde e da educação são os maiores responsáveis por a coisa não ter piorado ainda mais, porque seguraram às custas da própria saúde física e mental essa administração nos últimos anos. Então, eles precisam ser valorizados e não perseguidos. É isso aí. Obrigado, vereadora Ava Santiago. E nós terminamos por aqui. Afinal, o Davi não pode se atrasar para a escola, né? Exato. E deixamos mais uma vez, quero reiterar o nosso convite para que a senhora retorne aqui para que a gente possa falar ainda mais sobre essa boa política. Obrigado pela sua participação. Obrigado à equipe técnica do Jornal Hoje, as assessorias, né? A assessora e o assessor que acompanha a vereadora Ava Santiago e a você que esteve aqui até agora. Acompanhe as nossas redes sociais, @hoje no Instagram e também o nosso canal no YouTube. Obrigado a você e até a próxima.